Paz, pastor. Ontem, na hora da oração, depois dos louvores, Deus me mostrava um local onde o céu era muito escuro e destacava-se no meio dele um anjo muito grande, com as suas asas bem abertas, olhando naquela redondeza assim. Do alto ele ficava olhando tudo de um lado para o outro. Em seguida, pastor, ele descia perto assim, de uma casa onde estavam reunidos muitos irmãos. E Deus me fez ver na hora e entender que aqueles irmãos eram da África. Tinha um grupo assim de mais ou menos 20, 25 pessoas assistindo o culto, ouvindo o culto. E naquele momento, só aquela casa estava iluminada, com muita luz ali, muita claridade. Mas fora dali tudo escuro. E Deus me fazia ver aquele anjo que estava no céu. Ele descia, ficava em pé, ao redor daqueles irmãos. E de frente para fora da casa. E de vez em quando vinha até aquele anjo como se não estivesse vendo o anjo. Vinha homens, vinha mulheres, e vinha com uma fúria muito grande contra aqueles irmãos que estavam ali dentro. E aquele anjo guerreava com aquelas pessoas, ele exterminava aquelas pessoas. Tinha uns em que ele passava a espada na barriga, outras ele passava a espada no pescoço. Enfim, eu via o anjo brigar com muita gente, ele matava muita gente ali. E dali não passava, não atingia aqueles crentes que estavam ali dentro. E eles ali dentro não tinham noção do que estava acontecendo lá fora. Foi na hora que Deus me revelava que era da África, ele me confirmou quando o pastor pedia pelos irmãos da África. Então, pastor, foi isso que eu vi. Eu vi no começo do culto, quando começou os louvores, uma espada muito grande que caía do lado do púlpito, do lado esquerdo de quem está sentado e do lado direito do pastor. A espada era muito grande, muito grande. Eu nunca vi uma espada tão grande. Ela é enorme, muito grande. Tanto em tamanho como em largura, ela é enorme, essa espada. Eu vi também 2 anjos verdes parados na porta. E eu vi quando o anjo da justiça desceu do céu e entrou dentro da congregação e ficou parado de frente com o altar, com o púlpito. Eu vi também quando 3 raios desceram do céu e 3 anjos ficaram do lado do púlpito, do mesmo lado que a espada estava. Enquanto o pastor orava, o anjo da justiça tirava a espada da bainha. Quando o pastor parava de orar, ele embainhava a espada. E assim foi. Enquanto o pastor orava por justiça, ele sacava a espada. Quando o pastor parava de orar, ele embainhava a espada novamente. Ele voou com esses anjos e nos ordenava para entrar em alguns lugares. E eu vi também quando o anjo da justiça entrou dentro de uma igreja e foi rapidamente na frente do púlpito. E ele rachava com a sua espada, ele cortava ao meio o púlpito, que era uma prancha de surf. Amém. Eu vi também um anjo azul com o violão que o pastor toca. Ele estava com ele com a tira assim, e ele tocava ele como quem afinava. Ele tocava algumas cordas, tocava algumas cordas e arrumava e afinando o violão. Amém. Eu via, quando o pastor falava, uma luz vinha do céu e iluminava alguns irmãos no meio da congregação. Eram poucos. A luz vinha e iluminava eles. E eu vi também agora no final, quando o anjo da justiça entrou pela porta da igreja, todo sujo de sangue, e na mão dele tinha 4 cabeças. E ele jogou as 4 cabeças na frente do púlpito. Amém.
No começo do louvor da Dayana, vinha um anjo e derramava água sobre ela. No momento que ela cantava, vinha uma nuvem branca que envolvia a igreja. E vinha um anjo com as asas bem abertas e puxava algumas pessoas para frente, aqui para frente do púlpito, mas não puxava todos. E tinha um outro que ele ficava mais ou menos no alto, e quando a pessoa louvava, saíam uns flashos de luz da pessoa e ia em direção a esse anjo. Ele tinha tipo uma prancheta e anotava. Depois eu vi esse anjo da justiça, ele saía e voava. Ele chegava num lugar, numa igreja, próximo à estação de trem, e descia na frente daquele púlpito e cortava as pernas de quem estava pregando. Depois ele ia em um outro lugar, um púlpito pequeno, uma igreja pequena, e arrancava a cabeça daquele que estava pregando naquele lugar, pastor. Essa foi a visão que Deus me deu hoje.